Seus cachorros, beleza? Esse é o Futizenha, meu nome é Renan e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre um dos jogos das quartas de finais do Campeonato Paulista. Bom, antes de tudo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, façam os comentários aí sobre o assunto que eu vou tratar hoje, qual a opinião que vocês têm aí sobre esse determinado assunto. Peço também que vocês compartilhem o conteúdo aí para ajudar no crescimento do canal. E siga a gente lá nas redes sociais, o Instagram do Futizenha, _Futizenha com as letras minúsculas, beleza? Bom pessoal, eu acho que a maioria de vocês já sabem, o Paulistão já está nas quartas de final aí, né? E os jogos já começam amanhã, né? Temos jogos quarta-feira e quinta-feira, 2 jogos na quarta e 2 jogos na quinta, né? São jogos únicos, né? Eliminatórios, perdeu, sai fora. Se houver empate, os jogos vão para os pênaltis. E os jogos são, né? Os de amanhã, o São Paulo pega o Mirassol no Morumbi às 7 horas da noite. E o Palmeiras pega o Santo André na Arena Palmeiras às 9h30. Já os jogos de quinta-feira, o Santos pega a Ponte Preta na Vila Belmiro. E o Corinthians vai enfrentar o RB Bragantino no estádio do Morumbi. Bom, desses jogos, o mais interessante que eu achei pra gente trocar um pouco de ideia, resenhar um pouco aí sobre o jogo, é realmente o jogo entre o RB Bragantino e o Corinthians. Por 2 motivos, né? 2 motivos não, né? Por vários motivos, na verdade. Principalmente por se tratar do time que tem a melhor campanha, né, no Campeonato Paulista, que é o RB Bragantino, conseguiu conquistar aí 23 pontos dentro das 12 rodadas do Campeonato Paulista, da primeira fase, e conseguiu se destacar aí sendo o time de melhor campanha. E o Corinthians, que foi o time que acabou se classificando ali na Bacia das Almas. Todos acreditavam que o Corinthians não ia conseguir sua classificação, necessitava de tropeços do Guarani, ajuda do São Paulo, precisava vencer os seus 2 últimos jogos e o Corinthians conseguiu. O Guarani acabou tropeçando, o São Paulo venceu o Guarani na última rodada e o Corinthians conseguiu vencer os seus 2 jogos, tanto o derby contra o Palmeiras quanto o último jogo contra o Oeste, e aí acabou conseguindo a sua classificação para a próxima fase. Bom, esse jogo é interessante porque, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho do Corinthians. O que esperar desse time do Corinthians, né? O Corinthians do Thiago Nunes, todo mundo tinha uma ideia de como o Corinthians poderia jogar aí no começo do ano. Afinal, o Thiago Nunes, o trabalho que ele fez lá no Atlético Paranaense foi um trabalho muito interessante, com um time muito agudo, né? Um time que tinha rápidas transições, jogava pelas laterais, né, com 2 pontas abertos, muita velocidade, intensidade de marcação. Então todos esperavam que o Corinthians iria mudar um pouco o seu jeito de jogar com a chegada do Thiago Nunes. Mas a gente também tem que analisar que o Corinthians não tem essas peças que o Atlético Paranaense tem, né? São jogadores de características diferentes, então consequentemente não dava para ficar esperando que o Corinthians ia mudar tanto assim o seu jeito de jogar, mesmo com a chegada do Thiago Nunes, né? O Corinthians ele acabou aí ficando em segundo no seu grupo, né, no Paulistão, acabou conquistando 17 pontos e acabou ficando em segundo colocado e vai ter que enfrentar aí o RB Bragantino, que foi o time de melhor campanha na primeira fase. Um dos destaques aí do time do Corinthians, a gente pode colocar o atacante Mauro Bozelli. Ele tem 5 gols e 2 assistências aí no Campeonato Paulista. Porém, o Bozelli não participa de nenhum gol do Corinthians desde o jogo contra o Santo André, que foi quando ele conseguiu marcar pela última vez. Nos outros jogos, ele não teve participação nem de passe para gol e acabou também não marcando. Então fica um adendo aí de como que o Bozelli vai se comportar para voltar a ter boas atuações, né? Bom, além do Bozelli também a gente pode destacar aí as boas atuações que vem fazendo a dupla de zaga corintiana, principalmente nos 2 últimos jogos, né? O Gil e o Danilo Avelar. São 2 caras muito importantes, né, para o sistema defensivo do Corinthians. E além disso, além dos 2 marcarem muito bem e serem muito consistentes na parte defensiva, eles auxiliam muito bem o ataque corintiano. Tanto que o Gil tem 2 gols no Campeonato Paulista e marcou 2 gols nos últimos 3, 4 jogos do Corinthians, se eu não me engano. E o Danilo Avelar voltou no pós-pandemia aí, né? No retorno do Campeonato Paulista, já tem um gol marcado e também vem atuando muito bem. Outro cara que a gente também pode ficar bem atento é o Cássio, né?
fez 2 ótimas partidas aí no retorno do Paulistão, o derby contra o Palmeiras, né, atuou super bem, fez defesas super difíceis, no jogo contra o Oeste também fez defesas capitais aí para que o Corinthians conseguisse a vitória, afinal o Oeste acabou sendo rebaixado, né, e precisava do resultado, então foi para cima do Corinthians, criou boas chances e o Cássio atuou super bem, então é um cara que nós temos sempre que elogiar aí tudo que ele faz dentro de campo. Além dele também, um cara que, na minha opinião, é o melhor jogador do Corinthians, pelo menos nesse retorno. Eu venho acompanhando bem aí tudo que ele vem fazendo pelo time. E até o Thiago Nunes já destacou a importância dele para o time do Corinthians, que é o Ramiro. O Ramiro, segundo o Thiago Nunes, ele é um auxiliar de lateral, auxiliar de volante e atacante surpresa. Isso mostra o quão ele é um coringa dentro do time do Corinthians e o quão importante ele é taticamente. É um cara que acaba aparecendo em todas as partes do campo e acaba influenciando muito aí na maneira tática do Corinthians jogar, apesar de ser tecnicamente não ser um jogador assim tão ovacionado, né, pelas pessoas que acompanham o futebol, mas taticamente ele realmente é muito importante, era importante no Grêmio e continua sendo muito importante no Corinthians. Outro cara que a gente pode destacar aí do elenco corintiano, e ele é um dos principais destaques do Corinthians desde quando chegou praticamente, é o Fagner. O Fagner, ele, cara, para vocês terem uma ideia, ele é um lateral que tem 5 assistências, ele é o líder de assistências no Campeonato Paulista, e além de tudo isso, cara, ele tem 37 desarmes em 12 jogos. Então o cara rouba muita bola. É impressionante o vigor físico, né, que ele tem e a capacidade que ele tem, tanto para recompor, tanto para auxiliar o Corinthians no ataque. Então, é um cara realmente muito importante. Fico preocupado com algumas atuações que, na minha opinião, estão um pouco abaixo, né? Além do Bozelli, que não vem fazendo bons jogos, tem o Luan também, que me incomoda muito o jeito do Luan jogar. É um cara que tinha que dar um pouco mais de dinamismo para o time corintiano e ele não consegue fazer isso de forma alguma. Apesar de ter algumas assistências no campeonato, né, e ter participado de alguns gols nos últimos jogos, eu acredito que ele poderia entregar muito mais. E na minha opinião ele acaba deixando o meio campo do Corinthians ali, o meio campo, essa passagem meio campo ataque, muito lenta mesmo. Bom, agora falando um pouquinho aí do RB Bragantino. Bom, o RB Bragantino ele teve um início muito ruim no Campeonato Paulista. Por quê? O RB Bragantino acabou marcando o seu primeiro gol e consequentemente conquistando a sua primeira vitória apenas no 4º jogo do Campeonato Paulista. Isso mesmo. Foi contra o Palmeiras e conseguiu vencer o jogo por 2-1, num jogo muito movimentado, que o time atuou bem e conseguiu aí passar por cima do Verdão. Depois desse jogo, o RB Bragantino acabou sofrendo uma derrota pro Mirassol. E foi uma derrota assim bem forte, na verdade, porque foi 2-0 pro Mirassol, mas o Mirassol atuou super bem e o Bragantino teve uma atuação tanto técnica quanto taticamente muito ruim. E aí foi nesse jogo que o técnico Felipe Conceição observou que ele tinha que fazer algumas mudanças dentro do elenco do RB Bragantino. As mudanças que ele fez foram coisas que chegaram até a assustar tanto a imprensa e fizeram até os jogadores ali do grupo do Bragantino acordarem um pouco. Porque ele sacou 2 caras que tinham sido muito importantes aí para a campanha do Bragantino na Série B de 2019. Ele sacou o Claudinho e sacou o William Correa, que foram 2 caras que tiveram muito destaque, né, na temporada passada. Só que eles não vinham atuando bem, nem tecnicamente, nem taticamente dentro do time do Bragantino, então Felipe Conceição sacou os 2 do time titular. Quando ele fez isso, ele mostrou para os jogadores que não tinha titularidade certa no Bragantino dentro de 2020. Então fez com que o rendimento dos atletas subisse. Afinal, ele mostrou para todo mundo que se não corresse, se não jogasse, se não atuasse bem, ele ia sacar do time titular. Então fez com que o time acordasse, com que os jogadores do time titular acordassem dos times reservas, do time reserva conseguisse entender que eles tinham alguma chance de fazer parte do elenco principal aí do time. Quando ele tirou aí o Claudinho e o William Correa, ele apostou em 2 caras que tinham acabado de chegar no time,
que vinham como empréstimo, né, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. O Vitinho, que veio do Palmeiras, e o Matheus Jesus, que veio do Corinthians. Apostou nesses dois caras, e mesmo ele perdendo toda aquela criatividade que o Claudinho dava para o meio campo ali do Red Bull Brasil, ele conseguiu uma consistência tática com o Vitinho. E mesmo o Vitinho aí, ele não tendo números tão expressivos dentro do Campeonato Paulista, né? Afinal ele só tem uma assistência e também não tem gols marcados, taticamente ele está sendo muito importante para o time, tanto que depois que ele entrou no time, o Bragantino fez 7 jogos, dos 7 conseguiu vencer 6, sendo desses 6 aí, dessas 6 vitórias, 5 nos últimos 5 jogos. Então, realmente, o time mudou completamente aí com a entrada desses dois jogadores. O Matheus Jesus também conseguiu conquistar sua titularidade aí nesse meio tempo, né, nesses jogos que o Bragantino vem atuando super bem. E até o Claudinho, né, que acabou sendo sacado do time titular, quando entra super bem, tanto que ele conseguiu marcar 2 gols aí nos últimos jogos. Então vem atuando muito bem, abriu o olho, né, viu que tinha necessidade de correr um pouquinho mais aí, se esforçar um pouco mais para estar dentro do elenco, no mínimo titular ou aquele reserva que sempre entra aí no time do Bragantino. Outros 2 caras também que vêm sendo super importantes aí para a campanha do RB Bragantino, dessa melhora que o RB Bragantino teve aí nos últimos jogos, vem sendo o Morato e o Arthur. O Morato, ele jogava pela direita aí no time do Bragantino em 2019, mas com a chegada do Arthur e como o Felipe Conceição queria colocar os dois abertos ali na ponta, o Morato teve que migrar para outra ponta. Demorou alguns jogos aí para ele se adaptar, mas se adaptou super bem jogando na esquerda, vem marcando gols e deu oportunidade para o Felipe Conceição colocar o Arthur na direita e dar uma movimentação, uma criatividade muito interessante para os dois lados ali do time no comando de ataque, né? Uma coisa que a gente pode destacar aí do Felipe Conceição, que fica nítido o quanto o Bragantino taticamente ele é muito agressivo, né, na parte ofensiva. Só que ele é um pouquinho diferente assim do trabalho do Bragantino de 2019, porque o Felipe Conceição ainda ele se preocupa bastante ali com a parte defensiva do time, né? Analisa muito bem seus adversários para explorar ali os pontos negativos que os adversários têm, como ele fez contra o São Paulo, por exemplo, conseguindo a vitória dentro do Morumbi. Ele conseguiu diagnosticar os problemas que o São Paulo tinha, né? Esses problemas do São Paulo em relação à recomposição que não é tão rápida. Então o Bragantino nos contra-ataques acabava trocando poucos passes e chegava muito bem no campo do São Paulo. Então foi uma análise que ele fez, o Bragantino mudou um pouquinho o jeito de jogar e conseguiu a vitória em cima do São Paulo dentro do Morumbi. Uma coisa que a gente pode destacar aí do Bragantino, né, 2 caras que vem sendo realmente destaque do time no Campeonato Paulista. Um deles é o Ítalo, era um atacante que estava no São Paulo, né, e atualmente aí está no Bragantino. O Ítalo tem 7 gols no campeonato e 2 assistências. Ele é artilheiro do Campeonato Paulista atualmente, então vem atuando super bem. É um cara que tem muita moral no time do RB Bragantino. E outro cara também que vem sendo muito interessante é o Arthur. O Arthur chegou depois aí, né, do início do Campeonato Paulista. Ele tem 9 jogos pelo RB Bragantino aí no Campeonato Paulista e tem 3 gols e 3 assistências. Então ele vem sendo muito participativo, fez um golaço contra o São Paulo também, atuou super bem contra o São Paulo e vem atuando super bem em todos os jogos do RB Bragantino. Ele se destacou muito no Bahia, né, em 2019, é um cara muito driblador, muito inteligente. Ele tem apenas 22 anos e ele foi revelado pelo Palmeiras, mas infelizmente as contusões que ele teve fez com que o Palmeiras não desse tanta oportunidade para ele. O jogo se torna muito interessante porque nós temos maneiras diferentes de jogar. Quando o Thiago Nunes chegou no Corinthians, todos nós achávamos que o intuito dele era realmente mudar o jeito do Corinthians jogar. Mas pelo visto nos últimos jogos ele adotou o jeitão Carille de jogar do Corinthians, o jeitão Tite de jogar do Corinthians, que é aquela parte de dar a bola para o adversário e jogar nos erros do time, né? Marcando super bem, tendo uma composição tática mais defensiva, né? Mas tentando despontar quando dava em contra-ataques ou jogadas aéreas, que é um jogo muito forte do Corinthians.
mas o jogo vai ser basicamente o Corinthians, na minha opinião, não vai ter tanta posse de bola, vai dar essa posse de bola para o RB Bragantino, que é um time que gosta mais mesmo de ficar com a bola, de ter mais criação, mais velocidade, mais dinamismo dentro do campo de ataque, e vai tentar aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível, como vem acontecendo nos últimos jogos, tendo uma participação ofensiva dos seus zagueiros e dos seus volantes. Já o RB Bragantino é o time que vai ficar mais com a bola, com mais posse de bola, com mais criação, com mais dinamismo, com mais movimentação. É um time que gosta realmente da posse de bola, tem rápidas transições aí do campo de defesa para o campo de ataque. Os dois pontas, né, como eu já tinha comentado, o Morato e o Arthur são muito rápidos, tem um meio campo bem consistente, tanto na marcação quanto na chegada, né, na chegada ao ataque ali. O Matheus Jesus, o ex-jogador do Corinthians, ele vai poder jogar, né? Não tem nada que restringe aí ele não jogar contra o Corinthians, e é um cara que chega muito bem na área, né? Como volante surpresa. Então vai ser praticamente, na minha opinião, um jogo muito de ataque contra defesa. Não vejo o Corinthians atacando muito o RB Brasil, porque pode sofrer contra-ataques aí e acabar tomando gols, que sendo um jogo um jogo único, né, um jogo eliminatório, podia de uma certa forma prejudicar muito o Corinthians, né? Um gol tomado prejudicaria muito, porque o Corinthians teria que sair para o jogo, e aí esses contra-ataques seriam ainda mais volumosos durante a partida, fazendo com que o Corinthians sofresse um pouco. Então eu acredito que vai ser bem esse confronto tático aí entre os dois times, né? Mas vai ser muito interessante de assistir. Bom, vou dar minha opinião aí sobre o resultado. Em relação a tudo que envolve esse jogo, né? A todos os problemas que o Corinthians vem tendo, né? Apesar das peças importantes e de algumas coisas importantes que a gente pode destacar do time, do jeito do Thiago Nunes jogar atualmente, né? Armar o time do Corinthians atualmente. E os pontos fortes que o Bragantino tem, principalmente nas últimas rodadas, é um time que investiu aí 80 milhões de reais em contratações, então é um time muito forte, tanto o time titular quanto o time reserva. Eu acredito na vitória do RB Bragantino, por esses pontos positivos que o time tem, essa evolução que o time teve taticamente e tecnicamente nos últimos jogos, principalmente nos jogos que o RB Bragantino fez contra os times grandes, né? Conseguiu 2 vitórias aí, uma contra o São Paulo e uma contra o Palmeiras, venceu o São Paulo por 3-2, venceu o Palmeiras por 2-1, e um empate com o Santos na estreia do Campeonato Paulista, né? Jogou dentro da Vila com o Santos e jogou muito bem, poderia ter vencido o jogo, mas acabou empatando. Então atua muito bem contra os times grandes, né? Fora alguns jogadores aí que são bem experientes também, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema com pressão psicológica, nada disso. Mas eu aposto no Bragantino, mas também nós não podemos esquecer da qualidade que o Corinthians tem. O Corinthians cresce muito, né, nos jogos eliminatórios, mesmo muitas das vezes aí não estando muito bem tecnicamente e tudo mais. O Corinthians cresce muito, o Corinthians é o atual tricampeão paulista, né? Então tem que respeitar muito, é muito peso de camisa, né? Aquela famosa camisa que entorta o varal, né, que os caras falam. Então é um time que tem realmente todas as condições de passar de fase. Mas pelo atual momento, se eu fosse apostar em um dos dois, eu apostaria no RB Bragantino. Mas o Corinthians tem total condições de conseguir vencer o jogo e passar de fase. O RB Bragantino tem que ficar bem atento mesmo. Bom, basicamente é isso. Eu acho realmente que vai ser um confronto muito bacana de ser assistido. São dois times muito interessantes, né? Em jeitos bem diferentes de jogar, com momentos bem diferentes, mas que tem o peso de a camisa de um lado contra um time muito novo, se reformulando atualmente, apesar de ser um time muito forte. Então é bem equilibrado e eu tenho certeza que vai ser um ótimo jogo para a gente acompanhar aí, beleza? Espero que vocês acompanhem, façam seus comentários aí sobre o conteúdo do vídeo, beleza?
Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, compartilhe o conteúdo com outras pessoas aí pra gente ter um pouquinho mais de opinião sobre esse jogo que vai acontecer. E siga a gente lá nas redes sociais também. O Instagram do Futizenha é _Futizenha com as letras minúsculas. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Sempre. Futizenha. É nóis.